Amém. Te convido nessa noite. Olha quem está aí. Muito bom te receber aqui, Vivi. Quero te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 4, 26 e 29. Você vai ouvir esse sermão aqui sobre esse texto, acho que pelo menos 2 vezes esse mês. Não sei se eu estou certo na escala, alguém lá dos outros pastores vai pregar de manhã. Mas Deus colocou esse texto no meu coração, já tem falado comigo durante a semana. Eu trouxe ele um pouquinho ali ontem, no momento que eu tive de palavra do Espaço Cultural, e quero falar sobre ele novamente nessa noite. Marcos capítulo 4, a partir do verso 26. O evangelista Marcos, ele vai relatar aqui para a gente mais uma parábola do reino que Jesus conta. E ele está vindo numa série de parábolas, e essa é mais uma parábola que nosso Senhor Jesus, ele conta ali para quem estava próximo a ele. Ele diz assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua presença mais uma vez nessa noite, lendo aqui as Tuas palavras, pedindo, Pai amado, e clamando para que Teu Espírito Santo nos ilumine nessa noite como igreja, para compreendermos as Escrituras, compreendermos o Evangelho, sermos capazes, no poder do Teu Espírito Santo, de discernirmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala profundamente à Tua igreja, fala profundamente aos nossos corações, produz em nós o que só o Senhor pode fazer, da maneira como o Senhor faz, no coração de cada um de nós. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém, amém. O que Deus tem realizado? O que Deus tem feito? O que Deus sempre fez, está fazendo e continuará fazendo na história da humanidade? O nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha em vidas, trabalha em corações, trabalha com cada um de nós seres humanos. Ezequiel 36, 26, ele foi citado inclusive hoje de manhã pelo pastor Medeiros. O profeta diz, falando em nome de Deus: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Deus, Ele faz isso. Ele vai agindo na história, Ele vai agindo no mundo, Ele vai agindo nas pessoas e vai retirando aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Paulo vai dizer em Romanos 8, 29 que Deus, Ele nos conheceu, Ele nos predestinou para sermos semelhantes à imagem do Seu Filho Jesus. O Senhor, desde antes da fundação do mundo, olhou para cada um de nós e disse assim: eu vou fazer com que a imagem do meu filho seja impressa na vida dos seres humanos. E diz ainda, o apóstolo Paulo no finalzinho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha que coisa linda. O Senhor está fazendo com que cada um de nós nos tornemos irmãos de Jesus. Coisa louca, coisa linda, absolutamente incrível, como foi cantado. Filipenses 1,6, apóstolo Paulo também ele vai dizer o seguinte: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar.
Deus, portanto, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está fazendo com que cada um de nós seja transformado à imagem do Filho dEle. E as Escrituras, elas vão mostrar essa transformação através de muitas imagens. Coração de pedra saindo, entrando um coração de carne. A gente tem da imagem do Filho impressa em cada um de nós. Um Deus que está trabalhando e que vai fazer com que essa boa obra seja permanente, contínua, na vida de cada um de nós. A questão não é se a gente tem dúvida se Deus trabalha. Acho que todo mundo aqui sabe que Deus trabalha nas nossas vidas. O que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre o como. Como que Deus trabalha em nós? Como que Deus trabalha nas nossas vidas? E eu quero dizer para vocês que não é na força da religião. Deus não trabalha nas nossas vidas pela força da religião. As religiões, e nós inclusive, tá? A gente está dentro desse barco aqui. Nós, enquanto instituição religiosa que nós somos tentados dia e noite a querermos padronizar o trabalho de Deus. A gente, enquanto religião, enquanto instituição religiosa, nós somos tentados dia e noite a querermos decifrar a maneira como Deus faz com que as sementes crescem. A gente, de alguma maneira, quando a gente lida com a religião parece, sabe, que ela vem e nos tenta e nos induz a acharmos que a gente é capaz de decifrar como Deus faz para que a semente floresça, como que ela cresça, etc, etc, etc. A gente quer tentar identificar quais são os tipos de solo. A gente quer tentar padronizar o sistema de plantio. A gente quer colocar um cronograma para as entregas de semente, para os lavradores jogarem as sementes nos campos. Tem comunidades religiosas que colocam até na placa assim: hoje é o dia do milagre XPTO. Já viram isso? O que é isso? Isso é padronização. Tá? E mesmo a gente aqui em Quitaúna não fazendo uma faixa e colocando a data do milagre e coisa do tipo, não se iludam. A gente também é tentado a padronizar o sistema. Sabe, uma coisa meio fordiana, sabe o Henry Ford? Quando ele começou a fazer aqueles carros em série, todos pretos. Você falava assim: eu quero um carro amarelo. Não tem amarelo, só tem preto. É tudo igual, tudo em série. Né? A gente é tentado, enquanto instituição, a fazer isso. Irmão, irmã, esse não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não acontece de maneira padronizada. A gente sabe que existem lavradores, pessoas que jogam sementes. A gente sabe que existe a semente. A gente sabe de tudo isso. Mas o processo que faz com que uma semente ela germine, produza flores, frutos, cereais, trigos. Eu não sou bom aqui na agricultura, mas enfim, tudo aquilo que a gente sabe que vem da terra. O processo de como isso acontece, ele é misterioso. Ele pertence a Deus. Lembra no texto que eu enfatizei aqui na minha leitura? Que o lavrador não sabe como acontece o processo. Ele não sabe. E eu li um meme, acho que foi a Aline que me mandou, no Instagram. Não tem nome de quem fez nem nada, era um meme. Eu acho que cai muito bem aqui para essa noite, para essa mensagem. O meme era assim, estava aquele senhorzinho oriental, sabe? Tipo o senhor Miyagi, com duas tirinhas, uma em cima, uma embaixo, com duas frases dele, né? E ele dizia assim: se alguém precisa de religião para ser bom, embaixo, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. Pesado, hein? Vou falar de novo. Se alguém precisa de religião para ser bom,
não é bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. Irmão e irmã, a obra que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, ela não é uma obra padronizada. O trabalho que Deus faz na vida dos seres humanos não é formatado. O trabalho que o Senhor faz na vida dos seres humanos não é em série. Deus não trabalha na lógica industrial. Não é pelo conhecimento técnico dos processos que nós vamos conseguir transformar a vida das pessoas, porque a gente não tem esse conhecimento técnico. A gente não sabe como as sementes crescem. Por isso que o texto diz que o lavrador não sabe como isso acontece. A gente lança semente. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu estou lançando semente. Eu estou lendo o texto do Evangelho, eu estou lendo aqui uma parábola de Jesus, estou expondo esse texto para vocês, estou submetendo vocês às palavras de Jesus. Isso aqui são sementes sendo lançadas. Quando a gente se encontra em uma noite como essa, e a gente tem comunhão uns com os outros, essa experiência da comunhão que a gente tem na igreja, sementes são lançadas em meio à comunhão. Quando a gente tem uma programação como uma reunião de oração, às quartas-feiras, às 20 horas, sementes são lançadas lá. Quando a gente faz o espaço cultural Quitaúna, uma mostra cultural, sementes são semeadas, tem lavradores jogando sementes. Quando a gente ora, tem semente sendo lançada. Quando essa mensagem chega na internet, sei lá para onde ela vai, às vezes aparece alguém e fala assim, te conheci na internet, eu acho isso muito louco. Sementes foram lançadas, presencialmente, online, no IBQ Educação, nas aulas, em momentos de aconselhamento, formais comigo ou informais entre a gente. Quando a gente manifesta o fruto do Espírito com gentileza, em bondade, em paciência, em fidelidade, em lealdade, sementes são lançadas. Como que essas sementes elas crescem? Como que elas florescem? Como que elas se desenvolvem? Eu não faço ideia. Você também não deveria fazer ideia. Porque quem faz com que tudo isso aconteça é Deus. E quando você joga uma semente, aí eu vou me arriscar aqui na agricultura, hein? Quando você joga uma semente em um solo, pode ser a semente da mesma planta, do mesmo, enfim. Ela vai crescer e vai nascer uma folha aqui, vai nascer uma folha ali, vai nascer. Se você jogar essa mesma semente, talvez até no mesmo solo, mas vamos para outro solo, vai nascer uma folha também, mas vai nascer uma folha exatamente igual àquela? Na mesma posição, na mesma quantidade, do mesmo jeito, da mesma forma? Não! Quantos frutos dá uma semente? Tem uma que dá 3, tem uma que dá 4, tem uma que dá 7, não sei. Quanto tempo demora para o fruto aparecer? Depende também do solo, depende de 1 milhão de variáveis, da fotossíntese, da qualidade da semente, do tipo de solo, etc. Qual a forma, como esse processo vai se manifestar? Também a gente não sabe. O que Jesus está querendo dizer com essa imagem? Ele está querendo dizer que a gente não sabe como Ele trabalha nas nossas vidas. Não dá para colocar Deus numa caixinha, não dá para transformar Deus no Henry Ford e achar que a gente aqui é todo mundo um Ford preto. Cada um aqui é um indivíduo. E Deus está trabalhando em nós de uma maneira artesanal, orgânica. Você que está sentado atrás de uma dessas cadeiras da Igreja Batista em Quitaúna, dá uma olhadinha no símbolo da igreja. Dá uma olhadinha aí. Está vendo? Você está vendo que tem essas raízes? Essas raízes que fazem parte, e também a parte da copa dessa árvore aí, que está tudo meio assim, meio de uma maneira labiríntica, né? Feito de um... Isso aí é para mostrar o quê? Que a nossa comunidade de fé,
A pastoral que é desenvolvida aqui, ela não escolhe o caminho da padronização. Ela escolhe o caminho do artesanal e do orgânico. E nós, enquanto liderança dessa igreja, a gente aceita um fato. A gente não sabe como as sementes se desenvolvem. A gente lança as sementes. E quando elas dão fruto, a gente corta elas. Não vou cortar ninguém, não. Mas a gente desfruta desse fruto, a gente enxerga esse fruto. Mas qual o processo da semente virar fruto? A gente não sabe. Deus é quem sabe. Por quê, meu irmão? Porque é Deus quem trabalha. É Deus quem trabalha em nossas vidas. Isaías 64:4, o profeta vai dizer: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Deus trabalha, Ele está trabalhando nesse momento. Agora, como Ele trabalha, a gente não sabe. A gente não sabe como Ele faz para as sementes brotarem. Mas Ele está trabalhando. Deus, Ele é um mistério insondável. Deus, Ele habita em luz inacessível. Irmão e irmã, não ouse querer desvelar Deus. Não ouse querer decifrar Deus. Não ouse reduzir Deus a um processo de empresa que você vai lá e analisa e descobre como que as coisas acontecem. Não ouse reduzir Deus a alguém como Henry Ford padronizando a construção de carro. Não ouse reduzir Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha. Não ache que você e eu conhecemos Deus plenamente, absolutamente. Não tente, meu irmão e minha irmã, normatizar o agir de Deus. E principalmente, não tente fazer da sua experiência de Deus, do agir de Deus na sua vida, o modelo absoluto do agir de Deus na vida dos outros. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Porque o processo, a maneira, a forma como Deus atua e trabalha nas nossas vidas é orgânico, é artesanal. Deus está trabalhando. E como Ele está trabalhando? De maneira orgânica e artesanal. Os lavradores, que somos nós aqui, a gente não sabe, a gente não tem ideia de como as sementes crescem. Entenda isso. Aceite isso. E está tudo bem aceitar isso. Isso aqui é o ponto de partida. Isso aqui é o feijão com arroz. Isso aqui é o básico do básico. A gente seria muito arrogante, enquanto igreja, enquanto indivíduos religiosos, acharmos que a gente tem como padronizar, sistematizar, decifrar a maneira como Deus age. Não, a gente não sabe. E mais, como eu disse, Deus trabalha artesanalmente. Sabe o que isso significa? Significa que Deus trabalha na sua vida. Deus trabalha em você. Deus trabalha em você. E Ele não faz com você como Ele faz comigo. Ele não age na sua esposa como Ele age no seu esposo. Ele não age no seu filho como Ele agiu na sua vida. Ele não interage com você da mesma maneira como Ele interagiu com o irmãozinho ou com a irmãzinha da igreja. Ele não interage com você da mesma maneira como Ele interage com o seu pastor. Ele não interage com você da mesma maneira como Ele interage com o presidente do corpo diaconal. Ele não interage com você da mesma maneira como Ele interage com o Papa Francisco. Ele não interage com você da mesma maneira como Ele interage com seja lá quem for que você estiver pensando nesse exato momento. É orgânico e é artesanal.
Irmão, irmã, não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Cuidado para o outro que você admira, o outro que você gosta, o outro que parece um sinal assim de absoluta santidade na sua vida, e às vezes o é mesmo. Às vezes tem um testemunho lindo, maravilhoso. Quando eu penso, por exemplo, no Martin Luther King, meu Deus, a tentação é querer me comparar, querer tentar ser igual, fazer igual, viver igual, pedir para Deus agir em mim igual. Mas eu não sou o Martin Luther King, eu sou o André, de Osasco. Eu sou eu, você é você, não se compare. Não se compare porque só você, meu irmão e minha irmã, tem a biografia que você tem. Só você viveu o que você viveu. Só você experimentou o que você experimentou. A sua biografia é sua. E a sua biografia carrega as suas dores. A sua biografia carrega os seus traumas. A sua biografia carrega as suas feridas. A sua história é uma história única. Ela não é replicável. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V na humanidade. Você é você. Você sofreu o que você sofreu, você passou pelo que você passou. Conversando essas semanas atrás com uma irmã muito querida, preciosa, ela contando ao longo ali de horas a fio, a história da vida dela. De onde ela saiu, como ela chegou em São Paulo, o que aconteceu, quando comprou uma casa, quando entrou num financiamento, quando casou, quando se apaixonou, quando teve filhos. Essa história é a história daquela irmã, única. E você tem a sua história. Talvez nessa noite você está aqui, ouvindo eu falar sobre o agir de Deus, e você está enfrentando crises. Crise de fé, crises profissionais, crises familiares, crises de sentido, crises existenciais, crises nas mais diversas áreas. Talvez você está enfrentando lutas financeiras, lutas para criar os filhos, luta para fazer casamento, luta para ganhar o pão de cada dia. Talvez você está enfrentando provações. Você talvez esteja se sentindo fraco, fraca. É fundamental que você entenda nessa noite. Deus está trabalhando em você. No meio das suas crises, que são suas. No meio das suas dores, que são suas. No meio dos seus traumas, que são seus. Deus está ali, trabalhando nas suas fraquezas. Deus está ali, trabalhando em meio às provações que você está enfrentando. Deus já trabalhou na vida do apóstolo Paulo. Deus já trabalhou na vida de Maria Madalena. Deus já trabalhou na vida de Davi, de Moisés e tantos homens e mulheres de Deus. Deus já trabalhou e está trabalhando na minha vida. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que Deus está trabalhando na sua vida. E esse agir e esse trabalhar de Deus, ele é particular seu, é com você. Tenha convicção disso. Por isso que eu insisto, não se compare com os outros. Porque a maneira como a semente que caiu no seu coração vai frutificar, é específica em você. É no seu tempo. Aliás, é no tempo de Deus em que Ele está agindo em você. Que tempo é esse? Não sei. Quando vai acontecer? Não sei. Como vai acontecer? Não sei. Mas é em você. Eu, enquanto pastor, eu estou como lavrador. Eu não sei como as coisas acontecem. Eu tenho convicção de que elas estão acontecendo. E elas estão acontecendo de maneira orgânica, artesanal e em você. Em você. E por isso,
é fundamental que você não desanime. Não desanime, meu irmão e minha irmã, na caminhada. Não desanime, porque Deus está trabalhando na sua vida, de uma maneira única, de uma maneira peculiar, de uma maneira específica, de uma maneira singular. Ele está agindo. Diante das crises, dos sofrimentos, das angústias, a gente se pergunta, porque a gente é humano e tem que se perguntar mesmo. Estranho seria se a gente não se perguntasse. Por que Deus está demorando para fazer com que o fruto apareça? Por que Deus está permitindo que eu vivencie essa situação na minha família? Por que essa desgraça está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo desse jeito? E não tenha dúvida, todos esses questionamentos estão na cabeça de todo mundo, cada um com a sua biografia, cada um com as suas dores, cada um com os seus sofrimentos. E a resposta que eu tenho para te dar dos porquês é: não faço a menor ideia. Quando eu olho para as minhas crises, para as minhas dores, para as minhas lutas, para as minhas angústias, para as minhas inquietações, e eu me aventuro a perguntar os porquês dos processos que fazem com que as sementes no solo da minha alma demoram para produzir os frutos, ou porque quando produz fruto é diferente do Luther King, a resposta que eu tenho é: não sei, é um mistério, isso está na categoria do mistério, é Deus agindo misteriosamente, com seus desígnios insondáveis, cuidando do André e cuidando de você. O que a gente tem que se apegar aqui nessa noite é a certeza de que Deus está trabalhando e está trabalhando em você. Por isso, irmão e irmã, confie em Deus, persevere em Deus, guarde a fé sem entender os porquês. Fé, entre aspas, em que só é fé quando se entende tudo, isso não é fé. A fé verdadeira, a fé genuína, uma fé madura, é uma fé que entende, que caminha, que persevera, que insiste, que segura na mão de Deus e continua caminhando em um oceano de dúvidas e de incertezas. Por que está acontecendo isso na sua casa com a sua família? Não sei. Por que está difícil a caminhada sua espiritual? Não sei. Por que está difícil você lidar com as crises das mais diversas? Eu não sei. Nós não sabemos. Mas Deus está trabalhando. Tenha ânimo em meio às dúvidas, meu irmão e minha irmã. Se agarre no Senhor e continue, porque Ele está perto, Ele não está longe de cada um de nós. Ele continua trabalhando na minha e na sua vida. E tenha certeza que os olhos dEle estão fitos em você, se compadecendo das suas dores, entendendo exatamente o que te fez caminhar para chegar onde você está. Ele conhece as rejeições que você sofreu. Ele conhece as punhaladas nas costas que você sofreu. Ele sabe a dor do abandono que você carrega. Ele sabe das suas aflições, meu irmão e minha irmã. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe de tudo aquilo que ninguém mais sabe. Ele sabe, Ele conhece. E Ele está com você. Segure na mão dEle. Caminhe com fé, caminhe com perseverança, caminhe com ânimo. É motivo de grande alegria o fato de passares por tribulações. Medeiros pregou isso aqui também nessa manhã. Se alegrar, pastor. Você não sabe o tamanho da minha dor. Eu não sei mesmo. É sua dor. Mas a gente tem uma promessa.
em que a gente pode se alegrar ao passarmos por tribulações, por provações. Se alegre, se agarre na mão do Senhor e continue caminhando, porque os lavradores, eles não sabem como as sementes germinam, mas elas estão germinando, e de maneira muito particular na sua vida, na sua biografia, na sua história. A gente ouve falar muito, né? Chega a ser um clichê, né? A história que Deus vai escrever na sua vida, a porta que Deus vai abrir na sua vida, a chave que está chegando. Gente, pega essa padronização toda e deixa de lado isso aí. É a sua vida. Deus vai falar coisas específicas para você, sobre você, coisas profundas da tua alma, coisas profundas da tua história. Força, força, meu irmão e minha irmã. Ele está trabalhando na sua vida. Eu não tenho medo de falar isso. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Nessa noite eu te convido a experimentar, a viver essa artesanalidade de Deus. Escolher caminhar nesse caminho, se submetendo a um Deus que não é o Henry Ford, mas que é um artesão. Deus é um artesão de almas. Deus está tecendo a sua vida. Deus está tecendo as tuas virtudes. Deus está tecendo e cicatrizando as feridas abertas que você carrega na sua história. Viver esse caminho como igreja é o caminho mais difícil. É muito mais fácil eu falar da chave. É muito mais fácil eu falar que Deus vai abrir a porta. Muito mais fácil. Mas não. Eu quero te dizer que eu não sei que chave é essa. Eu não faço ideia de qual porta é essa. Mas eu sei que tem lugares na sua alma que Ele conhece. E que Ele está olhando e trabalhando. Cuidado com os padrões. Cuidado com esse desejo quase que impulsivo nosso, enquanto religiosos, de padronizarmos, de nos compararmos. Nós não sabemos como as sementes crescem. Portanto, deixe Deus trabalhar na sua vida, como um artesão que está trabalhando ali, sabe, com uma obra-prima única, e não pode ser copiada, e não pode ser plagiada. Abra o teu coração nessa noite para esse artesão misterioso, que vai agir, está agindo e continuará trabalhando, para que as sementes que foram lançadas no solo da tua alma possam crescer, possam crescer. Te convido a abaixar sua cabeça nessa noite, a se colocar diante do Senhor. Eu quero orar por você, especialmente nessa noite. Está vivendo, está enfrentando desafios e não está entendendo nada. E que muitas vezes está sendo tentado ou tentada a se comparar com o outro. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, pedindo para que o Espírito do Senhor não para que Ele possa agir em você, porque Ele já está agindo, mas eu quero orar principalmente para que você possa se abrir, para que o Espírito do Senhor possa adentrar a tua alma e trabalhar na semente que foi semeada no teu coração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê cada um de nós, o Senhor vê as nossas histórias, o Senhor vê os caminhos que levaram a constituição do nosso ser que está aqui agora. Essa versão do nosso eu
que está aqui nessa noite orando diante de Ti. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo. Nós não conhecemos. E no nosso desconhecimento, Pai, nós clamamos como igreja para que o Teu Espírito possa acalentar o nosso eu nessa noite. Possa trazer cura, cicatrização, perdão. Possa nos abençoar, Pai amado, com a Tua mão de graça. Em nome de Jesus, tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Aquele que desde a fundação do mundo insiste em trabalhar na vida daqueles que nele esperam. Que a gente possa perceber o Senhor trabalhando em nós. Livra-nos, Pai, das comparações. Livra-nos, Pai, da industrialização da fé. Livra-nos, Senhor, dessa maldita padronização. Livra-nos, Senhor, de transformarmos fé e espiritualidade em produto. Livra-nos como igreja dessas insanidades, dessas ingenuidades, dessas infantilidades. E que a gente possa ser uma igreja, Pai, que abre espaço para uma fé madura, uma fé sólida, uma fé em que o Teu Espírito, Ele age como um artesão na vida de cada um de nós, fazendo com que a imagem do Teu Filho seja impressa em todos nós, com as nossas personalidades, com as nossas histórias, com as nossas biografias, e que na multidão dos diferentes, Pai, a gente como igreja possa encontrar o Teu corpo. E na multidão das biografias, Pai, a gente possa encontrar o Teu corpo. Que na multidão dos traumas, na multidão das feridas, Pai, na multidão das dores, na multidão de crises, na multidão de angústias, nós como igreja possamos dar espaço para o Teu Espírito trabalhar em cada um de nós individualmente, formatando de um jeito misterioso o Teu sagrado corpo. Ó Senhor, que corpo lindo! Que corpo lindo é o Teu, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradeço por o Senhor agir na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua ação na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu te agradeço, Senhor, pelo quão edificado eu sou em ver a Tua mão de maneira única agindo na vida de cada um que compõe o Teu sagrado corpo. Com gratidão a gente te louva e te agradece. Amém, amém e amém.